Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Roberto Silva do Doenças Silenciosas. Nós hoje abordaremos aqui o fígado com a doutora Lisa, que é uma gastro e hepatologista, uma especialidade muito importante, principalmente por causa do fígado. Olha, você pode estar com o fígado doente e nem sabe. O fígado em alerta, doenças que não doem, mas que matam. Por favor, doutora Lígia, muito bom dia. Obrigado pela sua presença. Eu peço a gentileza que a senhora se apresente. Bom dia, Carlos. Primeiramente, eu que agradeço. Agradeço o convite e abordar esse tema que tanto me encanta, que eu gosto tanto na minha prática clínica. Então, meu nome é Lisa, eu sou gastrohepatologista clínica aqui em São Paulo. Atuo em alguns hospitais, atuo com pacientes internados, pacientes ambulatoriais de consultório. E hoje, então, vamos dar seguimento aí a esse assunto que, como eu falei, tanto me encanta, né? Que é o fígado, a hepatologia. Onde a senhora trabalha, doutora Lisa? Eu trabalho em 3 hospitais, basicamente. Eu trabalho no Hospital 9 de Julho, eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês e eu trabalho no Instituto do Câncer, do Hospital das Clínicas, que é um dos braços do Hospital das Clínicas, é a parte só de câncer ali. É o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Lá a gente faz mais câncer de fígado relacionados à cirrose e nos outros eu faço gastro e hepatologia e mais meu consultório. Então vamos lá. Quais as funções vitais do fígado que ninguém se lembra? Os leigos, principalmente, nem estão aí com nada. O fígado, eu falo assim, que o fígado é um dos órgãos mais complexos do nosso corpo, mas também é um órgão muito esquecido, porque eu falo que todo mundo sabe que precisa ir no cardiologista, as mulheres sabem que precisam ir no ginecologista, o endócrino sempre está ali também, né, que a gente sempre quer perder um peso e tem sempre uma glicemia alterada, colesterol hoje em dia, mas o cardiologista, mas o fígado acaba que a gente não tem uma cultura e o paciente de fígado ele acaba passando em muitos especialistas até que ele chegue na gente. Então, eu acho que a gente precisaria de mais campanhas, de mais conscientizações e esse programa que eu acho que é muito importante para a gente conseguir mostrar mais toda essa complexidade. O fígado ele tem muitas funções, né? O fígado aí a gente tem mais de 100 funções, então é muita coisa envolvida e como a gente vai falar, é uma doença silenciosa, muitas vezes. O fígado ele é silencioso, ele fica lá quietinho. Exatamente. E essa é a principal questão. Então, como eu falei, são muitas funções, ele metaboliza colesterol, os lipídios, né? Então, os colesterol, a glicemia, ele sintetiza algumas proteínas, fatores de coagulação, a albumina, que é tanto um marcador de nutrição, como é um marcador, é uma proteína que segura líquido mais ou menos dentro do vaso, está relacionada à pressão oncótica. Então, aquele paciente que ele tem uma disfunção do fígado, às vezes até renal com perda de proteína, paciente que tem edema de membro inferior, que a barriga aumenta, que acumula líquido, ele tem uma relação aí imunológica também no nosso corpo, então é muito amplo e é muito pouco abordado mesmo. E ele é uma doença silenciosa, como você mesmo colocou. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de até certo ponto conseguir se regenerar. E essa regeneração faz com que o fígado consiga por um tempo, até que esse processo fale, funcionar mesmo não tendo 100% da sua capacidade. Então, por algum tempo, as células, os hepatócitos, que são as células funcionantes, algumas células funcionantes do fígado, elas vão, conforme lesionadas, conforme tem uma injúria ali, um acometimento no fígado, elas conseguem voltar para o ciclo dela e reorganizar toda aquela função. Mas depois de um tempo longo de dano, ele já não consegue mais. E essa que é a principal questão. Então, que a gente precisa estar muito atento a uma fase inicial da doença, que é onde a gente consegue reverter o dano. Veja, o panorama das doenças hepáticas comuns e subdiagnosticadas. O que a senhora pode falar a respeito? Por exemplo, esteatose, gordura do fígado, hepatite C, hepatite autoimune, cirrose, NASH.
É ótimo. Como eu falei, então o fígado ele ainda é muito pouco abordado. O paciente ele muitas vezes tem ainda dificuldade de chegar primeiramente no hepatologista. E a gente tem uma gama de etiologias que machucam tanto agudamente como se a gente não reverte o processo naquele momento inicial, eles vão causar um dano permanente no fígado. Uma vez o dano permanente instalado, a gente não consegue mais reverter essa doença. E aí muitas vezes é um paciente que precisa de um transplante. Então a gente precisa estar muito atento ao que acomete o fígado, que é bem o que você citou. Então a gente tem hoje em dia uma epidemia de obesos, de diabéticos, de dislipidêmicos. Então tudo isso aumenta a chance de doença hepática gordurosa não alcoólica. O próprio uso do álcool, que também acaba fazendo um fígado disfuncionante se aquilo for mantido por muito tempo. As hepatites, hepatite B e C. A gente faz, claro, mas outras especialidades não fazem de rotina sorologias. Então, muitas vezes, um paciente ele descobre que ele tem hepatite B ou C quando ele vai doar sangue. E aí, ele é chamado naquele centro e aí ele descobre que tem hepatite B e C. Então, todas essas doenças a gente precisa ter muito em mente, né? E estar atentos no dia a dia. Hepatite e que são doenças, como a gente falou, silenciosas, que a gente só entende quando o dano está instalado. Diferente de como você citou, a hepatite autoimune. A hepatite autoimune é uma doença que ela causa mais sintomas. Então, o paciente ele fica ictérico, o paciente ele tem um mal-estar muito importante. Então, esse paciente ele vai procurar um pronto-socorro. Essas doenças, normalmente, a gente consegue diagnosticar em uma internação e a gente pega o paciente em uma fase mais inicial. Temos também, nesse mesmo contexto de uma fase mais aguda, a colangite esclerosante primária, a colangite biliar primária, que são doenças autoimunes da via biliar. E doenças metabólicas como a hemocromatose hereditária e a doença de Wilson, do perfil do cobre e do perfil do ferro. Então a gente sempre tem que estar atento a tudo isso. Eu estou curioso com esse NASH, o que é isso? É um acúmulo de gordura no fígado secundário à doença metabólica, é o que eu falei. Hoje em dia, vem sendo, antes a gente tinha uma gama muito grande de comprometidos do fígado por álcool, hepatite B e C. Hoje em dia, isso está se invertendo. Estados Unidos, a principal causa hoje em dia já de cirrose e muitas vezes câncer de fígado é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Ela foi passando por várias, NASH é uma das nomenclaturas dela, e ela foi passando por algumas modificações, a gente tem outras nomenclaturas atuais. Mas é isso, é o acúmulo de gordura no fígado por doenças metabólicas. Então, obesidade, hipertensão, aquele paciente que tem um aumento da circunferência abdominal e aquela gordurinha, ela acaba se instalando no fígado. Isso vai gerar um dano inflamatório a curto prazo e a longo prazo, se a gente não tira esses fatores de risco. Então, se o paciente não melhora a obesidade, não tem uma dieta boa, não faz exercício físico, não controla diabetes, não controla colesterol, triglicérides, pressão, aquele dano ele vai ficando permanente. Eu falo para os pacientes, é como uma cicatriz ali no fígado. O paciente ele acaba, essa gordura ela se instala no fígado de forma crônica, então com uma inflamação inicial que evolui para fibrose e a longo prazo ou curto prazo, depende muito, é individual, o paciente evolui com uma cirrose. Quem deveria se preocupar? Obesos, sedentários, quem bebe socialmente, diabéticos. Isso ensina, assusta e dá clareza? Perfeito, eu acho que a gente vê muito assim, o paciente que ele passou algumas vezes em outras especialidades, ou mesmo sempre tem, né, conversa com a vizinha, conversa com o familiar, eu tenho gordura no meu fígado. Não, mas gordura no fígado todo mundo tem, é muito comum. Sim, é comum, mas a gente precisa entender em que grau que isso está comprometendo o fígado, pra gente, como eu falei, não deixar que essa doença se cronifique, e aí a gente não tem mais o que fazer. Então quem tem que estar muito atento são esses pacientes mais propensos, pacientes obesos, pacientes diabéticos, hipertensos, sedentários, que têm uma má alimentação, então a alimentação hoje em dia com muito industrializado, gordura saturada,